Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo, vamos falar sobre ritos e rituais, os diferentes tipos de ritos e rituais. Para início de conversa, na história clássica da literatura, O Pequeno Príncipe, que também tem vídeos, filmes e animações, ele está conversando com a raposa. E a raposa diz: teria sido melhor se voltares na mesma hora. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 começarei a ficar feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta, agitada. É preciso ritos. O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros, que uma hora seja diferente das outras. Mas você sabe o que é um rito? Sabe qual é a diferença entre ritos e rituais? Os ritos são fundamentais para a manutenção das tradições. Os ritos podem ser entendidos como uma categoria, por exemplo, rito de batismo, rito de passagem, rito fúnebre. O que muda de religião para religião são os tipos de rituais, ou seja, o conjunto de gestos, falas, símbolos que compõem os rituais, e é isso que os torna diferentes. Existem, como eu já disse, uma série de ritos diferentes, como ritos mortuários, de iniciação ou passagem, comemorativo, de cura, entre muitos outros. Os ritos de passagem são celebrações que marcam a mudança de status de uma pessoa dentro da sua comunidade. São realizados de diversas formas, em cerimônias. E mais do que representar a transição particular do indivíduo, também representam a progressiva aceitação dele dentro de determinada sociedade na qual ele está inserido. Sendo assim, tanto de cunho individual como coletivo. Ou seja, nos ritos, a pessoa muda a posição dela. Quando um cristão é iniciado, ele passa a se tornar parte daquela comunidade. Mas também para os indígenas, africanos, orientalistas, em todas as comunidades religiosas. O ritual marca uma mudança de status, ou seja, quem a pessoa é antes e depois do ritual. Por exemplo, o casamento. Antes do casamento ela é solteira, você faz o ritual de casamento, depois disso ela se torna casada. Ou seja, isso envolve toda a comunidade. E o rito e o ritual também ajuda a manter as crenças, a identidade e o sentimento de pertencimento das pessoas dentro das suas culturas. Vamos falar de alguns rituais, entre eles então os fúnebres. São cerimônias realizadas por causa da morte de alguém. E eles mudam de acordo com a tradição. Por exemplo, no contexto cristão, é chamado velório. É um momento fúnebre chamado de velório, é um momento de comoção e de religiosidade. Já na animação, A Vida é uma Festa, fala do ritual chamado Dia de los Muertos, da cultura mexicana. É uma mistura também de ritual com festa. É um momento cultural muito importante, mistura o sagrado e o profano e um sincretismo entre o catolicismo e a religião dos povos indígenas. Você sabia que o Dia de los Muertos do México influenciou a criação do Halloween nos Estados Unidos? Bom, o Dia dos Mortos é uma data comemorativa, dia 2 de novembro, mas pode durar até 7 dias. É o costume ir ao cemitério vestido de morto, pintado de caveira, também acender velas, enfeitar as ruas, e você vai conhecer um pouquinho mais disso nessa animação Dia de los Muertos, que é A Vida é uma Festa. Assista com a sua família. Bom, no Brasil, a gente chama de Dia de Finados. É muito comum limpar os túmulos, ir lá colocar velas, flores, e é um momento de comoção. Bom, de origem budista existe o Obon, onde eles fazem também um altar para receber os seus mortos, fazem oferenda com comidas. No final desse ritual, eles fazem lanternas feitas de papel com velas, chamada de Toronagashi, lanterna flutuante, e colocam em rios para guiar a volta dos seus entes queridos para o mundo dos mortos. Isso dentro da tradição japonesa. Então, neste vídeo conhecemos um pouquinho mais sobre os ritos e rituais, falamos principalmente dos rituais fúnebres, mas este vídeo foi um convite para você conhecer um pouquinho mais, conhecer para respeitar. Então, neste vídeo, falamos sobre diferentes ritos e rituais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!